Olá, eu sou Tamara Guiar e nós estamos mais uma vez no nosso podcast Fala aí, Prof. Hoje eu tô com duas pessoas maravilhosas. Elas vão dar o que falar. Pela primeira vez eu tô entrevistando alguém da minha área, então papo vai ter. Se preparem. Hoje eu estou com a Tassiana e o Danton. Se apresentem. Oi, tudo bem? Oi! Oi! Eu sou o Danton, de Manaus, Amazonas, professor de língua portuguesa e faço mestrado na UFSC, aqui em Florianópolis. Ah, que maravilha! Seja bem-vindo. Você tá há quanto tempo aqui? Desde março do ano passado. Março de 2023, o quê? Ai, Um eu ano sei e de poucos bolinha. meses. Ah, Um ano e 6 matemática não é nosso forte, meses. não. Peraí, nova história Um ano cai. e 6 meses, por aí. Um ano e meio. Tá, certo. E você, mocinha, de onde é que eu te conheço? Ai, eu não sei. Eu acho que a gente acabou se conhecendo na universidade. A gente se esbarrou, assim, A gente acabou fazendo um estágio juntas. juntas. Muito bem. Nossa, e que estágio, porque a gente fez o estágio bem na pandemia e é um estágio memorável. A gente vai falar daqui a pouco dele. Foi uma loucura, mas também foi muito gratificante, né? No final foi. Não que quem faça o estágio num período normal, assim, sem aquele drama da pandemia, não tenha também seus desafios, mas a gente saiu muito mais fortalecida depois de ter que se adaptar a tanta coisa ao mesmo tempo, né? E principalmente na nossa amizade, porque se não tivesse parceria, já era, né? Não ia funcionar. Agora me contem, o que é que deu na cabeça de vocês? Mas antes de contar, eu acho que eu esqueci de me apresentar. Ainda bem que você sabe da minha memória maravilhosa. Pode falar, eu Bom, me deixo. chamo Tassiana e o meu currículo é bem parecido com o do Danton, né? Eu sou bacharela e também licenciada em Letras Português pela UFSC. Sou gaúcha, não sou manezinha, né? Mas já me sinto, Aham, sei. né? Embora com bastante sotaque, já me sinto bem manezinha. Tô aqui há 9 anos na ilha, né? E atualmente também faço mestrado em Linguística pela UFSC. E Norte e Sul, no seu Pessoal podcast. inteligente, meu Deus. De Extremo. cima a baixo, Luiz, que delícia. O que eu tava falando mesmo na hora que você se apresentou? Que eu já me perdi aqui. Onde é que eu tô? falando nisso, e aí eu não sei o que seria isso. Por que a gente escolheu licenciatura? Exato! Eu quero saber por que deu na cabeça de vocês. Por que vocês escolheram letras português para cursar? Olha, eu digo que letras português me escolheu. Não foi exatamente eu que escolhi letras português, né? Eu sempre tive muita vontade de fazer jornalismo, então era o meu sonho. E eu tive um professor no cursinho, fiz um cursinho social, inclusive, no Rio Grande do Sul. E eu tive um professor de literatura que ele dava tão bem aquela aula que eu me apaixonei por literatura. E aí eu acabei até prestando vestibular para jornalismo, mas foi numa universidade privada, né? E na UFSC, assim, de última hora eu mudei para letras porque eu achei que ia ser muito legal cursar literatura. Mal sabia eu que eu ia me apaixonar por linguística, né? E hoje eu sou totalmente da linguística. Chocada. E não, Eu tô passada, chocada. Comigo foi exatamente o contrário. Eu entrei por causa da gramática normativa, que não é a linguística, que a gente vai falar sobre isso. Mas a faculdade me levou completamente para o caminho da literatura. E aí eu me afastei da linguística, das árvores maravilhosas, do gerativismo. fale por você e pelo Danton, porque eu não sei se eu acho maravilhoso. Né? Fale por ti, garota. Me conte, o que você deu na sua cabeça de você sair de lá? Na verdade, você cursou lá, né? E veio fazer Isso. mestrado aqui. O que aconteceu? Ah, uma história um pouco longa. Foi há 84 anos. Corta isso, Conta, eu vai. No 8º ano, 2012, Lá no fundamental. Era uma vez. Senta que lá vem a história. Um dia de sol, vai. quase isso. Eu tava em sala de aula, vi os meus professores e falei, cara, eu quero ser professor também. Quero elaborar provas, quero ensinar. Eu sempre senti esse contato com as pessoas. Eu queria uma profissão que tivesse esse contato, esse calor. Então, ali no 8º ano, eu decidi, vou ser professor. Mas eu fiquei em dúvida de língua portuguesa, história.
Aí passou o nono, veio o ensino médio, aí eu decidi, vou fazer língua portuguesa devido à literatura. Eu pensava que ia ser a graduação, escolas literárias, quem começou, quem inaugurou, né? Fiz a graduação lá na UFAM, lá em Manaus, e continuei na literatura. Fiz uns 2 trabalhos, aí chegou assim, na metade, eu falei, ai, cara, não, literatura não é pra mim, não. Aí eu fui pra linguística, pra sintaxe do português. Foi pro extremo. Tudo a ver, né? E na graduação eu fiz tipo um intercâmbio, aí eu vim pra Florianópolis. Aí fiquei o 4º período aqui, me apaixonei pela UFSC, por Floripa, eu falei, eu preciso voltar. Fui pra Manaus, aí terminei a graduação e vim parar aqui depois. E aqui eu estou. Resumindo, é isso. Pensa em voltar, não? Pensa que a tua mãe vai assistir esse podcast. Tá, mãe. Mãe, desiste, mãe. A resposta que eu dou é, vamos ver as oportunidades que vai aparecer. Né? Posso Depois, voltar sim. né? Não estou Por que fechando as não? portas. Exatamente. É. Claro. E aí, o que é que vocês estranharam completamente quando entraram na universidade? Desse encantamento que vocês tinham, assim, vou fazer letras, pois chegam na universidade, pá! Meu maior choque é que não ensinavam gramática. Pois é. Então, e eu nem sabia o que era linguística, realmente, né? Foi uma coisa que eu descobri por causa do curso de letras. Eu imaginava que seria gramática e literatura. E ao entrar no curso, eu me deparei, assim, com esse choque de realidade, porque eu vim de escola pública, né? E eu sei que existem muitas escolas públicas que são boas, mas eu acabei estudando numa escola pública mais defasada. E eu não sabia metade das coisas que eu precisava saber em relação à gramática quando eu entrei no curso. E eu achei que seria o momento de aprender. Bom, não foi isso que aconteceu, né? Aliás, veio sintaxe e me deixou mais apavorada ainda. Eu quase enlouqueci, depois morfologia, meu Deus. Mas, aos poucos, a gente vai vencendo os desafios, né? Eu acabei estudando por fora e foi dando tudo certo. E aí, descobri que realmente era a minha área, né? A parte da linguística, mas que eu deveria saber gramática tradicional de qualquer forma, né? Eu precisava conhecer. Então, foi importante, né? Até porque hoje, quando eu dou aula, eu uso também a gramática tradicional. A gente tenta dar aula de gramática tradicional de uma forma mais contextualizada, mas a gente precisa conhecer a gramática tradicional, né? E os alunos também, é um direito dos alunos também conhecer a gramática tradicional. Enfim, né? Tradicional. E você, teve choques ou era o que Sim, você... eu tive. Eu acho que todo graduando em letras tem esse choque em relação à gramática normativa, né? Espera que vai sair sabendo todas as regras, todas as conjugações. Eu também tive isso com a literatura, como eu falei, né? Eu pensava que a gente ia ficar decorando os períodos, as obras, quem escreveu, aquela coisa mais tradicional, aquele assunto mais tradicional. Então, isso foi um choque para mim. E depois, vendo as teorias, né, na literatura, vendo que a sintaxe era muito mais do que a gente via nas escolas, né? Morfologia também, semântica. Exato, né? O que a gente estudou na nossa época é um dos braços da linguística, né? E aí, para o nosso público entender, as escolas hoje... Até hoje, na verdade, elas pedem que o professor tenha uma certa cobrança para que os professores ensinem a gramática normativa, que a gente chama de linguagem culta, norma padrão. Então, você entra na sala e o aluno também está esperando aprender aquelas regrinhas. Aquelas mesmas regras que o aluno diz, pra que eu tô estudando? Não vai me servir. E aí, ele vai perguntando a crase, a regra da crase, dos porquês e de tudo mais. E quando a gente entra na faculdade, a gente espera ter um aprofundamento disso para quando a gente for para a sala de aula, entrar craque. Pra qualquer pergunta que o aluno fizer, a gente já vai ter a resposta. Errou. Errou feio, errou rude. Mas aí a gente cruza com vários professores que olham no olho da gente e dizem assim, querido, quando você entra numa engenharia, ensina matemática básica para você aprender a fazer os cálculos dos prédios, das pontes, então aqui você não vai aprender gramática normativa. Você vai se aprofundar na linguística. E aí você faz o quê? E vem as árvores maravilhosas
que o Danton daqui a pouco vai explicar. Danton, meu Deus, por que eu tô falando Danton? Olha a sílaba tônica. E aí, daqui a pouco ele vai falar um pouquinho mais dessas árvores. E, inclusive, uma boa ideia, uma outra maneira de ensinar as regras da sintaxe em sala, bem interessante, né? E a gente fica chocado. A gente entra... A primeira impressão é de... Eu sou uma analfabeta. Eu não faço ideia. Eu passei anos da minha vida sem saber o que era a minha língua. E depois a gente vai, né, se apropriando dessas teorias e é muito linda, né? Sim. Eu brinco que a gente tem todo esse choque de... E também, né, por que a gente escolheu essa profissão? Mas são teorias belíssimas, né? Que fazem muito sentido. E o que vocês acham daquela crítica de que o pesquisador de linguística ou o pesquisador da área das línguas, digamos assim, de uma forma geral, ele não é um cientista, ele não é um cara que vai devolver para a sociedade algo proveitoso, digamos assim, como numa área da saúde, por exemplo, uma farmácia, que você vai lá e descobre alguma coisa que vai curar não sei o quê, né? E quando a gente faz pesquisa em nossa área, e eu já escutei isso de muita gente, principalmente nessa era de internet, que as pessoas cospem o que querem, né? Vão dando opinião mesmo sem ter aprofundamento das coisas. Eu não sei, a gente tá pagando, porque assim, né? A gente tá pagando para essas pessoas ficarem lá fingindo que estão estudando e não devolvem nada para a sociedade. Botem para fora. Agora é o momento. Tudo bem. Falem. Manual da sintaxe, Se página... posicione. Você sabe responder essa, vamos lá. É uma pergunta muito importante e interessante que você fez, né? Um comentário, porque as pessoas, quando falam de ciência, só pensam na área da saúde, nas engenharias. Não que não deixe de ser, que seja uma ciência, tem a sua importância, mas a linguística também é uma ciência. Por quê, né? Vamos trabalhar seus conceitos, né? O professor não sai. A linguística é uma ciência que estuda a linguagem verbal humana. Como nós falamos, como nós interagimos. Há teorias e teorias. Vamos lá. A sintaxe gerativa, né, já vê na perspectiva formal, a estrutura das sentenças. A Tassi, que já é da sociolinguística, já vê essa questão da interação. E a gente pensa assim, mas por que isso é uma ciência? Porque nós, como professores, nós podemos atuar em várias áreas. E assim, as pessoas falam, mas isso vai servir para a saúde? Tem muitas pesquisas, por exemplo, na época da pandemia, que as pessoas perderam a fala, né? A questão do corpo humano mesmo. E tem essa interface, né? De como é que ela pode recuperar a fala dela, a língua, os órgãos, a respiração. Como é que isso afetou a linguagem? Então, isso é pensando assim nessa interface com a saúde. E também, mas... Tem uma outra perspectiva, sim, quando a gente trabalha com o português para ensinar para estrangeiros. Você não vai chegar em uma sala de aula e, né, desculpem a expressão, mas vomitar regras, né? Quando você vê com uma pessoa, com um venezuelano, uma pessoa que veio da Rússia, ou então está fazendo intercâmbio aqui, ela tem um contato com uma outra língua. Então você não pode chegar, oi gente, bora conjugar esse verbo. Você tem que ter esse contato, né? Ou ter esse atendimento humanizado. Então, quando a gente fala que é uma ciência, porque a gente não está trabalhando só as regras, está trabalhando as abordagens, como vai ensinar, por que ensinar, entender aquele teu aluno, a necessidade dele. Então, a gente trabalha com o social, com a saúde, com as estruturas. Então, é um prato cheio. Um prato cheio. Como seres sociais que nós somos, né? A gente precisa da comunicação para fazer movimentar essa engrenagem social. Então, por que depreciar tanto uma ciência que estuda justamente esse mecanismo? Então, a gente primeiro vai, né, analisar essa questão social e aí a gente traz as normas mais formais para explicar como é que acontece isso daqui, esse social, né? E aí a gente bate exatamente numa coisa que ou muita gente ignora ou muita gente desconhece, que é a narrativa política que está se formando aí o tempo inteiro. E isso é pura linguagem. E isso se forma exatamente usando da sociolinguística, usando das regras gerativistas, porque quem sabe se comunicar
quem sabe se impor, quem sabe derrubar o adversário. Só pela oratória, vence uma eleição assim, ó, de uma hora para outra, né? E aí tem a importância do estudo para isso, né? Tem todo um estudo que a sociedade ignora. Então, para que se formar bacharel em letras, né? Para que ser um cientista das letras? O mundo hoje em dia está totalmente debruçado nisso. As construções da narrativa na internet, então, meu Deus, né? Uma coisa dá, né? Se dá um estudo aí longo. E aí a gente fica se questionando por que, mais uma vez, tanto na área da literatura, não, da licenciatura, quanto na área da pesquisa, por que é que o profissional de letras é tão descredibilizado? O que vocês acham? Olha, puxando um gancho da questão da ciência, linguística como ciência, né? Eu acho que as pessoas que criticam são pessoas que não conhecem, né? De modo geral, elas não conhecem o que um profissional de letras faz, o que um linguista faz, né? O que ele trabalha. Porque se a gente for pegar uma análise bem simples, né? Para fazer ciência, o que a gente precisa hoje em dia, né? A gente precisa ter objetivos, hipóteses, um estudo de caso, né? Ou um objeto de pesquisa. A gente precisa comprovar, né, as nossas hipóteses, nós precisamos investigar, então, aquele objeto de pesquisa, né, enfim, a gente precisa fazer uma pesquisa, literalmente, em cima daquilo. E com a linguística não é diferente, né? A gente precisa ter objetivos, precisa ter um locus de pesquisa, precisa ter um objeto de pesquisa, né? A gente precisa construir hipóteses sobre aquilo, comprovar as nossas hipóteses, e pode vir alguém ainda e refutar, né? Então, como não estar fazendo ciência nesse sentido, né? Isso é fazer ciência. Nós estamos aí preenchendo todos os pré-requisitos, né? Do que é fazer ciência. Só que as pessoas, elas têm exatamente essa questão, né? De um preconceito, né? Uma ideologia mesmo, às vezes até linguística, né? Uma ideologia bem linguística sobre o que a gente faz, né? Ou o que a gente deixa de fazer nesse sentido. E aí eu queria saber de você, o que é que falta, de uma forma geral, se você pudesse citar exemplos também, o que é que falta nessa nossa área de pesquisa, tirando a parte da divulgação que a gente já problematizou aqui. O que falta para o pesquisador de língua ter mais sucesso, digamos assim, na sua empreitada, nos seus estudos? Boa pergunta. A fala da Tassi, eu já vou te responder, mas... Boa e difícil pergunta. A gente ainda não descobriu. Essa é a verdade. Eu só queria aproveitar a fala da Tassi, porque o que ela falou dá para fazer uma baita pesquisa, assim. Voltando para aquela questão da ciência, as pessoas acreditam que a ciência é só um laboratório, né? Tá com um jaleco lá. E tem, por exemplo, um livro, assim, da Quaresemi e da Pires de Oliveira, que são nossas professoras, que falam que a sala de aula é um laboratório. Você não precisa sair, olha, gente, hoje a aula vai ser lá no laboratório. Que vem essas questões dos objetivos, das hipóteses, né? Para o aluno entender como é que a língua dele funciona. E a gente sempre frisa isso. Não é que nós somos contra a gramática normativa, não é que ela não tem fundamento. Tem, é importante. Os vestibulares e concursos estão aí. Mas eu acredito que os alunos precisam refletir sobre as línguas que eles falam, sobre a língua que ele fala. E sobre o uso, né? Sobre o uso, justamente para não vir com essa questão de, eu não sei português. Ué, mas tu tá falando com a gente aqui. Ou você está falando errado. Né? Essa questão do julgamento. Exatamente. Né? Para ele entender por que o outro fala as meninas e a outra pessoa fala as meninas, né? Não é porque ela é burra, que ela não saiba, ou que ela não tem conhecimento. Tem uma explicação científica por trás disso. E também entender um pouquinho mais além, né? E também tentar entender o porquê que as meninas é menos estigmatizado do que nós vai. Né? Sendo que os dois, se a gente fosse comparar com a gramática normativa, seria um desvio da norma, né? Entender o porquê que existe essa questão de prestígio também. A sociolinguística tá aí também para nos ajudar nesse processo. Seria um sonho entrevistar o Marcos Bagno aqui. Maravilhoso. Eu já o conheci pessoalmente, tenho inclusive um autógrafo dele. E para a famigerada licenciatura, o que falta para o professor de português?
Nossa, tanta coisa. Ai, Por onde começar? Tanta lista. eu tenho um tópico, vai, tá? Depois eu falo. A gente pode fazer uma lista de desabafo? Pode. Aqui. Vai. Desce mais café, por É, favor. aham. Quero café! Quero café! Ai, gente, falta tanta coisa, né? Eu acho que a gente pode observar dos dois lados, né? Observar o que falta para o professor, né? E o que falta para os nossos alunos, para as nossas escolas, para a nossa estrutura, né? Escolar, de uma forma geral. Eu acredito que nem todo professor está bem preparado nesse espaço. E eu acredito que parte da culpa, não sei se culpa é a melhor palavra aqui, mas está na universidade, né? Então, eu acredito que a universidade, ela deveria trabalhar mais com essa formação de professores, né? Recentemente, eu fui estagiária, foi uma das coisas mais legais que eu fiz no mestrado. Eu fui estagiária da turma de Sociolinguística, sob a orientação da minha orientadora, inclusive, Carla, beijo, te amo. Beijo, A Carla. mami dela. Que é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço dentro da universidade, e ela trouxe, né, dentro do curso de letras, aí desde 2017 ela vem tentando melhorar a sociolinguística e trabalhar mais com essa formação de professores ali, né? A gente tem outros professores que também fazem isso ali dentro da UFSC, e a gente sabe que nem todo o profissional, né, teve a oportunidade de estar numa boa universidade e de ter essa preparação, né? E isso reflete muito na escola. Então, eu acho que tem que começar por aí. As universidades precisam melhorar os seus currículos, né? Ah, mas é um sistema IAD, né? Às vezes eu escuto isso. Mas eu acho que a gente tem como, né, melhorar. Esses dias eu olhei o currículo de uma universidade IAD e não tinha sociolinguística. Eu não tive, por exemplo. Será que não é importante? Eu acho que é muito importante, né? Principalmente dentro da sala de aula. Né? Porque a gente precisa mostrar para o aluno o porquê que existem duas formas, né? Para concordância nominal, por exemplo, uma menos prestigiada e uma mais prestigiada, e por que a pessoa que está falando daquela forma, né, que você vê menos prestígio naquilo, o porquê que ela não pode ser por que ela não pode ser ridicularizada, né? Por que ela não pode ser menosprezada, né? Por estar falando daquela forma. Porque tu tens que olhar, né? O meio em que aquela pessoa está, né? A questão histórica daquela pessoa. Então, nem todo professor está preparado para isso. Vai lá e diz, isso está errado. E faz vários X's na redação da criança. E a criança vai para casa acreditando que ela fala errado, sendo que ela passou a vida dela inteira escutando dentro da comunidade dela, comunidade de fala, de prática dela, daquela forma. Então, toda a minha família fala errado, entende? E existe uma outra abordagem para falar com aquela criança e dizer que existe outra forma de se escrever, né? E outra forma de falar também. Para que ela tenha noção disso, que a língua é imensa, né? E ela tem uma variedade muito grande, mas que ela não se sinta culpada por estar escrevendo daquela forma, e ela vai reproduzir esse comportamento também para todo mundo, né? Então, eu me perdi. Não, você falou coisas aqui que eu tô... Não, eu quero te complementar. A pergunta foi sobre o que falta, né? O que falta na... Então, o que falta para nós professores é isso, é estarmos sempre estudando mais, o estudar mais, o se preparar mais. Ah, mas eu já estudo tanto, estuda mais. Reciclar, né? Recicla o tempo todo, porque sempre vai surgir uma nova coisa. A língua é viva. Entendeu? Então sempre vai surgir. Eu lamento dar um spoiler pra vocês, nunca vai parar de surgir. A gente precisa estar preparado, né? Principalmente pra tirar as dúvidas dos alunos, né? Eu não quero entrar muito nessa questão, mas a gente tem uma questão muito recente, que é a questão da linguagem neutra, né? E eu sei que é uma questão muito polêmica e que geralmente a gente evita falar sobre isso, porque quando o aluno pergunta pra gente, ele acaba mais perguntando na maldade do que, de fato, querendo entender, né? Mas, assim, mesmo que a gente não concorde ou concorde,
né? Enquanto professor, a gente precisa estar qualificado para poder falar sobre aquilo, linguisticamente, né? Cientificamente. Explicar o porquê que essa necessidade surgiu na língua, né? Por que as pessoas sentiram necessidade de pedir, né, uma linguagem neutra. Então, o professor, ele tem que saber. Ai, mas eu não concordo que é uma questão política. Tudo bem? Mas você precisa saber, né? Tá acontecendo, Você né? precisa se situar nesse espaço. Então, É. assim, eu vejo que os professores, eles acabam por estar muito cansados, porque o sistema realmente esmaga a gente, né? Não buscando tanta informação quanto deveria buscar. E agora, o outro lado é o lado do aluno, da família, da gestão escolar, né? Eu sinto que eles esperam que a gente, enquanto professor, se desdobre em 1 milhão de utilidades, né? De Mil e funções utilidades, dentro da uhum. escola. E às vezes nem é por mal, é porque precisa e não tem quem colocar ali. Entendeu? Então, eu vejo que muitas das vezes nós somos psicólogos, né? Nós somos cuidadores. Nós, assim, em último caso, nós somos professores de língua portuguesa. E quando a gente tenta ensinar, né, uma questão ainda, às vezes não deixam a gente falar dentro da sala de aula, né? E aí, eu percebo que nesse momento entra a questão da família, a questão da educação, né, e tudo mais, que é uma questão muito urgente, né? Eu não sei o que está acontecendo com as famílias aí fora, mas as coisas não estão tão boas assim, né? E a gente sente muito isso dentro da sala de aula, então o professor acaba ficando muito sobrecarregado. Tem vezes que eu penso assim, nossa, parece que 10 caminhões passaram por cima de mim. E foi só um 6º ano, sabe? Só um 8º ano. Sexto ano é famoso, nossa senhora. Todos são, todos É. são. Mas os meus são bem fofinhos, eles só são muitos, né? E aí a gente acaba ficando um pouco cansado. Um pouco cansada. Mas, assim, é complicado, sabe? Eu acho que são todos os lados. Todos os lados Vários que precisam braços, né? melhorar pra gente poder ter mais sucesso na educação, né? Eu já tive uma entrevista que a coordenadora, a primeira pergunta que ela fez, o que você acha de linguagem neutra? E agora? Eu tenho que achar. Aí, exato, aí eu fiz, o que a escola manda? Ah, não aborda. Ensina o que tá na apostila. Então é isso. A minha opinião é que não vai importar. Meu salário vai cair no final do mês e tá tudo certo. Porque quando a gente, sozinha, começa a fazer um embate, um enfrentamento, não tem como ganhar. Tira e queda. E aí os alunos, que a gente estuda muito isso, né? Os meus alunos, eles sabem, desde a primeira aula eu falo, que eu já começo com toda a minha aula, todo ano, a primeira aula é sobre história da língua. Nenhuma linguagem é neutra. Nenhuma linguagem está toda contaminada pelo momento histórico, pela família, pela sua vivência de mundo. Então, quando o aluno vem perguntar sobre a linguagem neutra, ele está contaminado. E aí ele quer só a balbúrdia, ele quer só a confusão, entendeu? Não tá preocupado em Ele não tá entender, preocupado. de fato, o que aconteceu, o que tá acontecendo. Exatamente. E aí, imagina, um professor que não está com toda aquela teoria para explicar adequadamente, já sente essa pressão, essa dificuldade. Imagine um professor que não teve essa bagagem, né? Trava. E agora? Meu Deus, que eu começo a suar aqui. Gente, vamos falar sobre a sintaxe do português. Uma vez aconteceu bem assim comigo. Eu tava no meio de uma aula que não tinha nada a ver com linguagem neutra. E do nada o aluno levantou a mão. E eu pensei, bom, legal, ele vai fazer uma pergunta sobre a matéria. Vai ser interessante, pelo menos um. E aí ele falou, o que você acha sobre linguagem neutra? Aí, né, enfim, eu não dou aula em escola pública. Mas, e mesmo que eu desse, né, eu acho que naquele momento não cabia. E eu identifiquei na hora que seria para causar, né, gerar Uma discórdia, uma, né? uma discórdia, exatamente, ali na aula. E aí eu falei para ele, olha, nós não estamos falando sobre isso. Eu vou voltar para a aula. Se você tiver alguma pergunta sobre a aula, de fato, eu posso conversar com você, né? E aí ele ficou meio assim e tudo bem, parou. Mas é isso, sabe? E aí é nesse momento que eu acredito que também a pesquisa também passa por isso, que a gente precisa fazer escolhas. Qual batalha a gente vai comprar, né? Qual briga a gente vai comprar? Porque tudo você tem que, por exemplo, mostrar, comprovar com teóricos. Não, fulaninho falou aquilo, fulaninho falou isso, nananana, então
é verdade, ou, né, é possível. E aí a gente vai para a sala de aula, olha, temos estudiosos que falam sobre isso. E tem uma coisa que a escola pede pra gente fazer. Então, se você quiser saber o que os estudiosos falaram, a gente conversa lá fora. Você me paga um lanche pra tia, um bis, e aí a gente conversa lá fora. Aqui a gente vai continuar a aula, tá bom? Tá bom. Ei, todo mundo sai feliz. Porque senão começa realmente... E principalmente numa era que os professores estão sendo filmados, estão sendo gravados. Aí eles pegam esse trecho, jogam na internet... Professora, tá, pronto. E aí começa a A festa. perseguição. Começa a perseguição. Isso é uma coisa extremamente preocupante, porque eu não sei se todas as profissões sentem esse medo que a gente sente, né? A gente entra em sala de aula já com receio. E se eu falar alguma coisa que talvez seja interpretada errada, o que vai acontecer comigo? Será que eu vou ser demitida? Será que eu vou ser processada? Será que eu vou ser filmada? E é o tempo todo isso. Então, o tempo todo a gente fica ali, né, nessa ansiedade, né? Ai, por que você só não entra, então, e não dá a aula que tá no livro? Já nasci sabendo ler e escrever. Quando eu entrei com 8 anos na escola, eu já lia e escrevia. Fui suplente professor de português com idade de 12 anos. Isso é quase um crime, né? Sim. Contra o professor, quando alguém fala isso, né? Uma vez um familiar meu disse assim, nossa, você é ótima, diferente de todos os professores, porque você dá a sua aula e dá aquilo que tá no script e pronto. Eu falei, mas você me conhece realmente? Porque Eu assisti uma aula eu minha. acho que não é isso que acontece. Até porque, né, eu não seria professora se eu tivesse que seguir 100% uma coisa ali. Porque eu tô falando com seres humanos. Tô falando, além de falar com seres humanos, eu tô falando com pessoas que têm senso crítico, que são históricos, né, sujeitos históricos, então eles estão ali com toda uma bagagem por trás, e a minha intenção é fazer com que eles pensem, não interessa se eles pensam pro lado esquerdo ou pro lado direito, eles precisam pensar, Refletir, né, eles pensar precisam criticamente. refletir, então... Acho que essa é a maior função do professor, né? E nem isso querem mais deixar o professor fazer. Então, é agoniante. Às vezes a gente entra em sala de aula e fica agoniado, né? E isso não é uma realidade só minha. É uma realidade de escola particular, escola pública, né? Total. Qualquer lugar. A gente tem um caso recente em que a professora foi afastada por ter falado sobre fake news em sala de aula que estava previsto no livro didático. Né? Então, como assim? Nem o que está no livro didático você pode falar? Exatamente. Né? A linguagem, Então... a linguagem neutra ainda não apareceu nos livros ainda, né? Mas daqui a pouco vai aparecer. E a questão do preconceito linguístico já entra. Sim. E aí... Uma notinha bem pequenininha, mas entra. E aí me botaram para um 6º ano. Como é que eu vou... E aí você... É sempre no 6º. E aí você tem que ser muito transcendental, você tem que ser muito lúdica né? Tem que trazer vários exemplos. Ah, mas quando você tá na roda de amigos, como é que você pede, sei lá, o ketchup? Né? Passa-me o ketchup, por favor. Aí eles começam a dar aqueles exemplos. Ô, feio, passa aí o ketchup, não sei o quê. Esse ô, feio, tá na gramática? Não. Né? E aí a gente começa a trazer os vários tipos de linguagem. Então, essa aqui é a norma padrão, essa aqui é a linguagem social, e a gente começa a conversar sobre isso. Mas ainda assim é muito complicado, porque tem os que dizem, então, por que eu tô na sala de aula? Aí começa, né? Então, por que eu tô aprendendo isso? Tá ensinando a falar errado. Né? E aí vai longe, a discussão vai longe. E que é engraçado que nós trabalhamos com a linguagem, com a língua, e a gente tem medo do que vai falar, do que vai ensinar. Né? Nossa ferramenta de trabalho. E você, enquanto... Pode ter filmado e ter colocado nas O redes quê? sociais. E você, enquanto professor, que você está dando aula na universidade, chique. Agora a gente tem o outro lado, né? O lado mais chique da licenciatura. O que você enxerga de dificuldade, ou, né, aquele calinho ali na sua Experiência. experiência? Isso, muito obrigada. Eu não tive sociolinguística, ela estava falando da sociolinguística, né? Eu não tive na minha grade. Então, eu acredito que
nosso currículo ainda tem muitas falhas. Por exemplo, a sociolinguística é um caso, mas o ensino de português para estrangeiro, que é o que eu trabalho na universidade. Eu, pelo menos na minha graduação, eu não tive esse contato de como é que eu vou lidar com o estrangeiro, o que vai ensinar? Porque o que a gente ensina no 6º ano, 7º e 8º não é a mesma coisa para um estrangeiro. E isso eu senti muita falta na graduação. E quando você quer... Porque a nossa área, assim, você pode trabalhar como revisor, pode trabalhar com literatura, redação, gramática, linguística em si. Então, a nossa área tem essa versatilidade. Eu gosto bastante disso. Muitas oportunidades nós temos. Mas, por exemplo, para você lidar com um português para estrangeiros ou uma outra área, você precisa procurar projetos, atividades extras. E assim, muitas pessoas às vezes não podem, porque tem que trabalhar na escola, faz um estágio, à noite vai para a graduação. Eu tive essa oportunidade. E, né, eu também não posso falar, tem que procurar, tem que se virar, porque nem todos têm essa mesma oportunidade. Nem todos também têm bolsa, Tem né? bolsa, tem assistência isso. para... Perfeito. E agora, no mestrado, que eu estou tendo um grupo de estudos assim que capacita de como trabalhar com esses estrangeiros. Porque, por exemplo, eu não vou chegar na sala de aula e falar para eles, pessoal, olha, pretérito imperfeito, pretérito perfeito. Eles sabem disso, mas tem que ser uma ferramenta para eles. Porque eu primeiro preciso saber por que eles querem aprender o português, o que eles precisam e saber o que eles já têm de conhecimento. Tanto que essa semana aconteceu uma prova que eu apliquei, eu adoro formular prova. E uma aluna chegou para mim e falou assim, professor, eu esperava porque o livro só tem gramática. Mas quando a gente ensina um português para o estrangeiro, a gente tem que pensar no uso. Né? Eu vou escrever uma carta para um emprego aqui em Florianópolis. Eu vou lá na Polícia Federal para conseguir minha carteira, né? Eles precisam de documentos. Ela falou assim, eu pensava que a prova ia ter verbo para conjugar, para complementar. Aí um aluno, um querido, um russo, chegou e falou assim, não, mas a prova, você viu que tem que produzir um texto e tem que aplicar no nosso dia a dia. A gramática é só uma ferramenta. Eu quero dar um abraço. Como é que fala I love you em russo? Boa, vou perguntar dele. Chat, por favor. Chat GPT. Então é isso, assim, na universidade o que eu sinto que falta esse ensino, essa capacitação para lidar com vários públicos, porque a gente vai para uma sala de aula, tem várias pessoas, nós vamos lidar, não são máquinas, né? Olha, aprende isso daí, decora e depois a gente conversa. A começar por dar aula, né? Eu acho que a única coisa que nos ensina a dar aula é o chão da sala de aula. Sim, Você tirou a universidade não pergunta faz da minha isso. boca agora. O que te fez permanecer na pesquisa em detrimento de ir para o chão da sala, dar aula? Eu pensei, sempre eu tenho um planejamento de vida assim acadêmico, mas tem muitas pessoas que ficam presas na pesquisa. E eu vejo colegas, por exemplo, a Tassi pesquisa e tá na sala de aula. Então eu queria ter essa oportunidade. Claro que uma turma de português para estrangeiros é diferente de um 6º ano, de uma escola, das cobranças também. Mas eu queria ter pelo menos um chãozinho ali para não me distanciar, porque tem muitas pessoas que fazem a graduação, fazem o mestrado, o doutorado, e quando chega o momento de ir para a sala de aula, até mesmo na graduação, passa num concurso, numa universidade, chega e não tem didática. A pessoa fala, cara, é tão inteligente aquele professor, mas ele não tem aquela pegada, né? Então é isso que me faz, assim, dar uma aula de reforço, ir para uma escola, trabalhar com público, né? Para ser desafiado mesmo. Claro, cada um com uma experiência, uma vivência, mas é isso que me fez continuar. Porque quando acabar a fase da acabar, né? Que nunca acaba, vai chegar um momento que eu vou precisar ir para uma escola, né? Então é isso. Para não ser tão... Como posso dizer? Fraco, eu não sei uma palavra assim. Mas ter uma experiência um pouco de cada nível. E aí, o que foi que te levou a um mestrado e daqui a pouco a um doutorado? Foi mesmo uma... Se Deus quiser. Foi mesmo uma intenção? Você planejou isso? Não sei se as pessoas vão entender, mas assim, como eu falei que eu queria ser professor lá no 8º ano, eu sempre dizia assim, eu não quero ser um professor, quero ser o professor. E pode parecer um pouco de soberba, mas não é. É porque tem muitos professores que continuam assim e não tem aquela vontade de fazer a diferença. Eu queria fazer a diferença, então assim, me especializar para fazer a diferença na sala de aula. Se eu trabalhar em uma universidade pública, maravilha, sonho de todo mundo. Mas e se eu for para a escola? Então eu quero ter um diferencial. Então é isso que me fez seguir a pesquisa, para ter um diferencial ali. Porque o que eu percebo?
Tem muitos professores que não seguem a carreira acadêmica que são ótimos, não significa que para ser um professor de sucesso tem que estar na universidade. Mas quando a gente fala de, por exemplo, preconceito linguístico, fala, isso é politicagem, isso é invenção. Eu não vou perder tempo com isso. Então eu quero ter essa vivência da sala de aula, mas também um pouco mais de conhecimento para ajudar. Né? Pra não falar bobagem. Pra não falar bobagem. E na graduação mesmo, estágio, né, projeto de extensão, a gente chega assim, as pessoas falam, cara, tu tá perdendo tempo com isso. No final das contas, tu vai ter que falar de gramática, trabalhar o que tá no livro. Aí fala, não, querem isso, mas a gente pode fazer essa diferença. E o que é triste, e não é o objetivo de fazer professor versus professor, mas tem muitos professores da nossa área que falam assim, eu não trabalho isso em sala de aula. Um exemplo. Teve o bendito concurso agora do Estado, né? Foi uma prova difícil, de fato. Tinha um objetivo ali para derrubar os professores, mas... Você prefere ficar em casa dormindo ou ficar com seus alunos? Os meus alunos! Falar da entrada, né? Sempre tem, né? Não pude nem entrar, né? Mas vambora. Já eliminou ali de cara. E tinha uma questão, você se lembra, de sociolinguística. Sim, E tinha pessoas lá falando da prova no Facebook, grupos de Facebook, falando assim, eu não explico isso em sala de aula. Isso daqui não existe. Eu fico, gente, a prova foi difícil, mas o que esse professor tá fazendo em sala de aula? Questão de produção de texto. Né? Faz um texto aí qualquer, segue. Introdução, desenvolvimento, conclusão, segue essa estrutura. E não é assim que as coisas funcionam, né? Então eu acho que nós três aqui queremos fazer a diferença. E assim, e o que foi perguntado na prova, aí vem a importância de você fazer um bom curso, né? São coisas que são trabalhadas dentro do curso de sociolinguística. Eu quero anular esse concurso. Tá, vamos parar de falar dele. Então vamos chorar aqui. Eu não pude nem fazer. Mas só queria chamar atenção pra isso, né? Não, pode continuar. É só essa questão, né? A gente não trabalha os conceitos de diacronia, por exemplo, dentro da sala de aula, mas a gente mostra para eles a questão da mudança linguística através do tempo, né? A gente mostra isso para eles. Como você não trabalha isso? Aí eu já fico preocupada, né? Porque se você vai falar sobre sociolinguística, sobre preconceito linguístico, eu acho que o importante é pensar sobre isso. Você tá falando porque é mais um conteúdo posto no livro, imposto, né, no livro, ou você tá falando porque isso é realmente importante, porque todo mundo tem que conhecer a língua materna dele, né, tem que conhecer o uso. E uma coisa que me preocupa muito é, no livro didático tá ali, no 6º ano, pra você trabalhar. E o restante do ano, sendo que na BNCC já diz que você tem que trabalhar as questões de sociolinguística durante todos os anos de ensino fundamental e médio, né? E aí vem a questão da preparação do professor. O professor saber que em determinado fenômeno linguístico, determinado não, em todos, né? Existe uma questão de variação linguística. E como que você vai tratar, né? Isso, você vai ter que mostrar para o seu aluno. Nem sempre dá tempo de mostrar todos, mas você tem que mostrar. Tem que trabalhar a questão da gramática tradicional, mas tem que mostrar a questão do uso também, entendeu? E eu lembro, não sei se foi a Isete, provavelmente a Isete. E ela me dizia muito... Pros anos que você... Outro beijo pra Isete também. Beijo, Isete. Que ela falava muito isso. Eu entrei em 2008. Foi há 84 anos. E eu vinha desse movimento de gramática normativa em sala de aula. E para mim foi um baque gigantesco entrar e escutar. Não, você não vai ver isso aqui. Se você quiser ver, você vai para uma optativa. Você vai, né? Vai buscar por fora. E aí, eu travei e disse, agora. Ela disse, agora a gente vai fazer um movimento justamente para os alunos novos de letras não terem esse susto, digamos assim, de uma forma bem sutil. Não terem esse susto. Por quê? Porque daqui a 10 anos, e se confirmou, a gente espera que os professores que nós estamos formando aqui trabalhem de uma forma diferenciada a gramática normativa em sala de aula. Ou seja, não é excluir, né? Até porque a nossa língua tem uma estrutura que ela não dá para fugir. Né? A gente tem aquele núcleo duro.
No entanto, a gente vai trabalhar contextualizando. A gente vai trazer a gramática através de textos. A gente vai debater aquele texto e depois a gente vai conversar sobre as regras. Produzir sentido, efeito Produzir de sentido, efeito né? de sentido. Por que aquela palavra está nessa posição e não em outra? E se a gente colocar aqui, forma ambiguidade, então é o ideal estar ali e a gente vai provocando essa reflexão no aluno, ao invés de chegar em sala e dizer, pessoal, ó, ambiguidade, é isso, e Ai, eu amo né? trabalhar ambiguidade no meu ano, gente. E aí a gente fica naquele limbo, naquela época, né? A gente ficava naquele limbo de, e agora? Seguir a gramática normativa imposta pelas escolas, de uma forma geral, ou tentar enfrentar o sistema. E aí a gente ficou 10 anos trabalhando e a gente viu essa mudança. Tanto que em concurso, Enem, essa mudança veio pesada no Enem, inclusive, né? São textões e você retira... Retira é uma palavra meio esquisita. Mas você... Capta. Isso, do texto, né? As informações que você precisa e analisa a partir do texto, né? Sim. Você não vem do além aquilo ali, as regras. Então, olha, foi demorado, foi. Passou uma década, mas olha o tanto que a gente já conseguiu, né? E aí, por que não, que nem você diz, por que não a gente... É difícil, O enfrentamento, o embate sempre é muito difícil. E você sempre vai ser, né... questionado. Mas no final vai valer a pena, porque, como diz a Gabi, a Gabi foi a professora, assistam o podcast que vai sair anteriormente. A Gabi falou que a gente não vai conseguir tocar todos, mas um a gente vai. E é aquele que vai fazer a diferença. E é a partir dele que tudo vai fazer sentido. Então, é muito desse movimento, né? A gente vai criando grãozinho aqui e daqui a pouco explode lá na frente. Que foi muito que, quando eu entrei em 2008, eu presenciei, né? Eu fui, digamos assim, uma das turmas pioneiras nesse sentido de vamos provocar mudança, né? O estudo da língua não é gramática normativa, não é só gramática normativa. E aí a mudança veio, demorou, mas veio. E, nossa, imagina... Se a gente escuta isso em sala de aula hoje, imagino que eles não escutavam na universidade, né? Eu já vi colegas meus abandonando o curso, dizendo, isso aqui não é, Sim. né? Acontece. Isso aqui não é coisa que preste, e vai embora, e vira as costas, e é realmente um trabalho de formiguinha. Fofoca, agora é a hora da fofoca. Oba! Fala dos professores. Sai de corredor, adoro! Alguns professores, enfim, nossas professoras do curso de letras fizeram parte dessa mudança, né, em grande medida. E eu lembro que quando elas contaram isso pra gente, não sei se tu lembra. Lembro. Elas contaram e elas falaram que a repercussão, ela foi muito, meu Deus, na época. Então, quando o vestibular da UFSC começou a mudar e teve o dedo das nossas professoras lá, as pessoas falavam muito e muitas delas falavam mal, né? Tipo, o que tá acontecendo? Inclusive dizendo, a prova tá muito mais difícil, né? Sendo que... por exemplo, é uma banca FGB, para quem é concurseiro vai saber, que essa banca é o terror de quem tem dificuldade em português, na língua portuguesa. E aí, tem gente que acha muito fácil, porque, tipo, você olha a norma, bateu com a norma, é isso. Que você decorou, né? Porque você decorou a norma. Esquece. E depois esquece. Mas, quando veio uma interpretação de texto e uma análise em cima do texto, aí acabou. Aí, nossa, isso aqui é que é difícil, né? Sim. E aí as pessoas começaram a reclamar disso. A gente tá aqui para reclamar mesmo. Qualquer prova que vier, vamos reclamar. O que ela falou da redação, porque é o famoso texto dissertativo argumentativo, né? E quando mudou para fazer uma carta, um relato de experiência, né? Outros gêneros textuais, os professores ficaram assim, foi um choque. E pelo que eu já ouvi assim nos corredores, os professores perguntam, o que vai ser esse ano? O que vai ser esse ano? Porque o professor quer preparar de novo o aluno para seguir aquela estrutura. E por quê? Porque antigamente não se trabalhavam todos os gêneros textuais, aí você, né? olha o buraco aí, você vê Olha o problema. só, né? Agora eles perguntam por que tantos gêneros, né? A importância do trabalho com os gêneros dentro da sala de aula é muito importante. E muitos alunos perguntam, porque gente, nem todos ó, sabem, esse né? gênero, alunos que estão assistindo, que ela tá falando, não
é feminino e masculino e gênero neutro. Ela tá falando de gênero textual, tá? É outra coisinha, tá? Ah, agora eu entendi! Muitos alunos perguntam, mas por que eu tô aprendendo sobre carta? Ai, quando que a gente vai fazer aqueles negócios lá, redação? Eles falam assim, eles nem, eles nem falam dissertativo argumentativo. Eles falam, é redação, né, professora? Então, gente, vocês precisam ter toda uma preparação, né, até chegar a esse momento. E a importância de aprender outros gêneros textuais dentro da sala de aula é justamente porque alguns vestibulares já caminharam aí para uma mudança, né? Na verdade, faz tempo, porque quando eu entrei na UFSC, eu já prestei a prova fazendo dentro de... Era carta, crônica, não lembro, mas já não era só argumentativo, dissertativo argumentativo, né? Então, a importância também dos nossos alunos conhecerem o que eles querem para o futuro deles, para eles saberem que o que eles estão aprendendo agora é importante, sim. Né? E a importância do gênero é justamente o que ele está trabalhando com os estrangeiros, né? Você está preparando o aluno para viver em sociedade. Sim, perfeito. Então, você precisa, em algum momento você vai precisar escrever um e-mail, um memorando, uma carta. Ah, mas carta ninguém usa mais. Será? Eu achei que não ia mais me deparar com carta. Um dia desse eu estava lá no correio. E, né, então, a nossa uma função vaga de emprego, né? Uma vaga de emprego. Porque você merece essa vaga. Exatamente, quais são as suas intenções. E aí a gente fica naquele sentido de deixar jogar o leque pro aluno, né? Ó, tem isso aqui, né? Você tá tendo contato, para depois você, quando a oportunidade chegar, né? Você dizer, ih, nunca ouvi falar na minha vida, né? Então, vamos expor o aluno ao conhecimento, né? E a vida decide o que ele vai usar ou não. Gente, chegamos num momento muito importante. De passar vergonha! Mas vai tu primeiro. Se vocês quiserem beber café, podem beber café, que agora é o momento de... Quero café! Temos brincadeirinhas novas hoje. Ah, não vai fazer a brincadeira do dado, não sei o quê, não sei, vamos ver. Vamos ver como é que vai desenrolar aqui. Eu já conheço isso aí. Já conhece? Aliás, meus alunos também. Ah, os dadinhos queridos. Todo aluno adora esse dadinho, porque ele é muito criativo, Muito né? criativo. Não sei. E muito dinâmico também. Alguém pode me ajudar a tirar aqui? Só que aí segura o ar, tá? Na hora que soltar o nozinho. professora. Não, vai tu porque eu tenho trauma de balão. Se ele estourar perto de mim... Por que eu tiro o quê? Eu também tenho trauma de balão, porque a última vez que eu tive contato com o balão, perguntaram o que você estava fazendo com balão em sala de aula? Ah, eu tenho trauma também de balão. Esses dias, um aluno encheu um balão no meio da sala de aula. E eu tive... Não sabia o que já fazer que com você a está situação. com a mão na coisa. Que papo é esse, Willis? Eu não tenho trauma com balão, mas bora ver hoje. Já que você... Mas tá com nó aqui ainda, ó. Tá? Tem que desfazer o nó? É, pra desfazer o nó. Desfaça o Eita. nó. Ah, a brincadeira já começou aí, ó. Valendo ponto! Ai, vai estourar do meu lado. Não estoura o balão. Ai, vou até me afastar um pouco. Uma honra depois. É. E depois aí, editor. Tá vendo? Ó, Líria, maravilhosa. Beijo, Líria. Ela que faz minha unha, recuperou. Ontem eu cheguei lá só com os cotocos. Assim, de tanta roer e ela recuperou tudinho. Chuba! Meu Deus! Jesus! Vocês têm duas mas opções. você Vamos lá. Vou explicar a brincadeira para todos. Vocês podem botar o canudinho aqui e sugar o ar. E depois vocês vão repetir o trava-língua que eu vou dizer. Tá muito vergonha. E depois nós vamos para a segunda etapa, que vocês vão responder o que é o que é. Lembre-se sempre de sugar. Sugou, respondeu. Bom. Vamos lá? Vamos. Vai passando, eu e ela. Exato. Quem quer Isso, começar? vai. Pode ser tu, amigo. Então vai. Então deixa eu abrir aqui as perguntinhas. Pera aí. Eu tô Como é animada. bom fazer podcast em dupla, porque aí a gente vai fazer vergonha em dupla. Deixa eu abrir aqui. Não, vou começar primeiro com o que é. Peraí. Só vou sugar quando souber a resposta. É claro. Ou então,
Vocês podem... no que é usar o pomponzinho e quem souber a resposta vibra e responde. Mas aí lembrem de sugar. Eu sou Mônica Geller de Friends. Você acha que eu sou mandona? Tá bom, então me prova. Quero que escreva uma lista falando todo de Asi. Botar a mesa de ping-pong aqui. Eu sabia que você ia citar. Eu achei que você ia citar na hora de série, filme favorito. Mas eu espero vai que chegar não, lá, vai chegar lá. Vamos lá. Vocês querem travar a língua primeiro? O que é? Trava a língua logo, né? Ai, você trava a língua. Tá. Então vamos lá. 3, 2, 1, valendo! O bode berra bravo e na barba baba. O bode berra brabo. E na barba. E na barba. E na barba braba. E na barba braba. Vai, próximo. Chupa esse negócio direito aí. Ai, que delícia! O rei roeu a roupa do rei de Roma. O rei roeu a roupa do rei de Roma. A voz de vocês ainda tá bonitinha. Tá bonitinha. Suga esse negócio aí direito. Vai. 3, 2, 1. Mais um pouquinho. Oi. Não tá mudando, né? Vai. Tem que sugar. Oi. Meu Deus. Oi. Ai, que estranho. Tá. Pedro prega o prego na porta preta. Pedro prega a... Hã? Errou! Pedro prega o prego na porta preta. Pedro prega o prego na porta preta. Vai, até a próxima. É muito soco para um socó, só socar ou coçar. É muito soco para socar. O que mais? Um socó, só socar e coçar. Socar, coçar e socar. Próximo, vai. Mais uma dessa, vai. Daqui a pouco ela tá com incêndio do prédio da esquina. O homem bateu na velha com a bengala. Bora lá. Cadê a ambiguidade? Vai. Oi. Vamos lá. Porco fresco, toco crespo e corpo preto. Porco fresco, toco o quê? Crespo. Toco crespo E corpo preto. e corpo preto. Vai, a última você. Ai, vocês me matam. Sugou tudo. Vai lá. No ato, o gato fugiu pro mato e pegou o carrapato. No ato, o gato fugiu pro mato e pegou o carrapato. Vai ser! Boa, né? Amor, qual a sua necessidade? É que eu ia, de algum lugar, eu ia ser jornalista, esqueceu? Adorei! Agora vamos pro que é com os pompons. Quem souber, levanta e responde. Vamos lá. 3, 2... Embaixo, pra não roubar. Calma aí. 1. O que é? A esfera diz para o cubo. Logo na área, né? Esfera e cubo. Ser meu triângulo. Errou! Resposta, deixa de ser quadrado. É matemática, né? Nada a ver com a gente. Eu peguei pesado. Pegou. O que é? Quanto mais se tira, mais se aumenta. Cabelo? Não. Eu ia falar capim, jardim, sabe? Grama? Grama, é. Não consegue, né? O buraco. Quanto mais se tira, aumenta? Tu vai tirando terra e vai aumentando o buraco. Que burro, dá 0 pra ele. Professor. Ela brincou de castelinho na praia. Eu só. O que é? Fica cheio durante o dia e vazio durante a noite. O meu saco. Já começa com a minha salarial. Boa!
nenhum. Sem saco nenhum, já chego durante o dia. Sempre Paciência. Sempre fui péssimo em o que é. Eu também. Mas o que é? Calma aí. O sapato. Ah, eu não dei a resposta, é o sapato. Sapato. Aqui, calma. Porque você bota o pé durante o dia e de noite você tira o sapato. Pra dormir. Ou você dorme de sapato. Não, né? A professora tá difícil, né? As perguntas da professora. Difícil. O que é o que é? Ai, vai ter avaliação, depois Eu daqui esperava que era ruim. assim, o que tem negócio não é rei, sabe? Que eu não é rei. Precisava decidir, velho, o abacaxi e tal. Vocês estão no mestrado, nível maior aqui, amor. Acho que... Não se engane. Não se engane. O que é o que é? Quanto mais cresce, mais baixo fica. Quanto mais cresce, mais baixo. Olha, esses negócios aí é bem pra bullying, assim. Negócio bem... Sabe o que eu lembrei? Nada a ver. Ah. Quando ela falou assim, vocês estão no mestrado. Já lembra daquele meme do Luciano Huck? Qual? Que ele pede pra ela falar trava-língua. Aí ela fala assim, ai, Luciano, eu sou professora de língua portuguesa, eu não sou fonoaudióloga. Não lembram? No ninho de mafagafos tinham 3 mafagafinhos. Quem os desmafagafar será um grande desmafagafador. Ah, Luciana, eu sou professora de língua portuguesa, eu não sou fonoaudióloga. O rabo de cavalo. Quanto mais cresce, menor fica? Quanto mais cresce, mais baixo fica. Porque ele pesa, né? O rabo do cavalo. Do cavalo mesmo. Ah, eu tinha que ter conhecimentos. Nossa. Se ele não faz De equitação, o medicina- problema é seu, medicina né? Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Veterinária também aqui. Difícil, né? Né? Não gostei. Meu Meu lado Vou avaliar a Mônica tá dizendo professora que quando isso é eu sair injusto. daqui. Você vai ver, eu vou chamar minha mãe. A última, o que é o que é? A no meio do coração. Ai, o amor. Eu pensei, Isso aqui é de línguas, tá? no meio do coração. Ah, da letra, né? O R, o O, sei lá. Cora. Ele foi por aí. Separação silábica. O Rá. O R, o A. Tira o R. O A. O A. Aula de separação silábica. Foi também. Passaram pela prova de fogo. Ai, Adorei. roubaram, não gostei. Ela super Eu fazendo separação silábica. Cora. Faz de novo. Faz de novo, agora eu de vou frente, Katami. Peraí. Eu Calma. tinha que usar. Maravilhoso. Vamos lá. Aí vocês vão respondendo do jeito de vocês. Vamos lá. A sequência vocês que determinam. Livro favorito? Ai, o livro do Mioto. Você vai... Também. Germinal. M. Zola ou Emily Zola. É bom. É sobre o quê? Fala sobre a exploração de uma mina de carvão, acho que carvão, lá na França. Aí muita exploração, aí os ricos mais ricos, os pobres mais pobres. Aí uma família, vai passando de geração em geração. É isso mesmo. Aí germinal porque, enfim, posso dar spoiler? Pode. Eles tentam fazer uma revolução, mas assim, não dá em nada. Eles voltam para a situação que eles estavam, mas germina desejo de mudança e de luta social. É triste, assim, mas deixa uma mensagem boa. Muito nós, germinando as coisas. Pra fazer a diferença Vai fazer na vida das diferença, pessoas. tá vendo? E o seu livro? Gostei. O meu tem uma questão bem social envolvida. Não sei se é o livro favorito, mas é a leitura que mais me tocou até hoje. Nenhuma venceu ainda. Eu fiz essa leitura dentro da universidade e depois fiz várias vezes e tô louca pra dar aula no ensino médio pra poder fazer meus alunos fazerem também. É aquele livro polêmico da Carolina Maria de Jesus, né? Então, a gente tá falando Quarto de Despejo? Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse livro é importante pra mim porque ele me tensionou com uma realidade muito diferente da minha. Então, eu acho que é nesse momento, né, que enquanto sujeitos a gente se constitui nesse processo de tensionamento, né, com realidades diferentes. Então, foi muito importante pra mim, pro meu crescimento enquanto sujeito. Sujeita. Filme, série, gênero aí preferido. Uma série, Black Mirror. Olha que futurístico. Gente, assistam, sério. Você, a cada episódio você tá com a cabeça assim, ó. Uma angústia, né, que dá. Meu Deus. E coisas assim que a gente pensa,
É. Tá ali, tá na nossa porta. Adoro o Urso... Assistam. Ai, Urso Branco, eu Urso terminei. Branco. Assistiu a última temporada? Eu faço a pergunta agora. Sim, assisti. Nossa, gente, você fica assim... Tá, no início você odeia a menina. Aí depois você diz... E aí você se vê na situação de todo mundo que tava fazendo as coisas com a menina. É uma loucura. E você diz, e agora? E você entra aquele conflito existencial. Uma perguntinha do Lobo. Tu assistiu aquela do Lobo na última temporada? Relembre aí. Que é de uma jornalista, que eles falam do jornalista que tem invasão de privacidade. Sim. Nossa. Ai, que ódio. Que me deu. Total. E já começa com aquela do... É tipo uma Netflix, né? Você vai assinando os termos. Aceito. Daqui a pouco você tá dentro do negócio e você não tem mais como recusar. E tá todo mundo assistindo a sua vida, como se fosse um seriado, né? E você tem que participar daquele negócio, assumir um papel, digamos assim, né? E aí você começa a correlacionar com como você vive socialmente, assim, é bizarro, assim. Cada episódio você fica assim, ó. Pifa o negócio. E o seu? Todo mundo já sabe, né? Vamos falar de Chandler? Não. Foi nada ou não? Eu fico muito triste. O Chandler foi O Chandler não, né? O Matthew. Errou feio, errou rude. Que série é essa? Tô por fora. Friends, não. Pode sair daqui agora. Não fala mais comigo, tá? Tudo bem, eu te empresto a minha HBO pra você se atualizar, obrigado. querido. Uma série de 30 anos. Só. Então, Friends faz parte, eu acho, até do meu caráter. Então, é muito bom. Assista. E até hoje, por mais que a gente tenha uma série que foi escrita há 30 anos, né? Tô lembrando. A gente tem situações que a qualquer momento eu consigo colocar a série na minha vida real. Friends é que tem a Valesca Popozuda? O quê? Qual é aquela... É sim. Obrigado. Obrigado, gostei. A atriz é igual a Valesca Popozuda. Ai. Phoebe! Alô? A Lisa Kudrow. Eu não acredito, Beca, sério. Valesca Popozuda. Nunca vi os memes? Só que sem o Popozuda, né? Tá. Desculpa, corta, editor. Não. Que tu tá vivendo um mundo muito desrespeitoso de Friends. Ainda bem que tinha alguém aqui pra me defender. O Marcelo sempre tá ali atento, ó. O que você mais ama? Tem que envolver educação, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Ai, minha família. Ai, tu roubou minha fala. É que a gente que mora longe da família há tanto tempo é uma coisa que, meu Deus... a gente saiu de perto deles. Eu entendo que a história do Danton é muito parecida com a minha nesse quesito. A gente saiu em busca de um sonho, né? Algo que parecia que não era real, que nunca poderia ser real pra gente, né? E foi. E é um sonho que se transforma e se renova o tempo todo, porque a gente tá fazendo mestrado e a gente sonha em fazer doutorado e a gente tá alçando espaços que a gente nunca pensou que... Nunca acreditou, não nos deixaram acreditar, né? Que a gente alçaria. Então, deixar eles já faz 9 anos, né? Que eu tô longe da minha família, que eu vejo os meus pais uma vez, às vezes de 6 em 6 meses, mas é mais uma vez por ano. Meus avós, minha irmã, né? Minhas irmãs. Então, meu irmão também. E a gente deixa de acompanhar, né? Uma rotina que era do dia a dia. Enfim, eu sou apaixonada por eles. E eu sinto muita falta. Muita falta. É isso. Você expressou o que eu estou sentindo. O que eu sinto. O que inspira vocês? Hoje em dia... O dinheiro no final do mês. Olá, eu gosto de dinheiro. Não vou mentir que essa é uma das minhas motivações pra acordar às 5 da manhã. Pois eu acordo às 5 da manhã. Pegar 1000... Pegar 3 ônibus. Mas eu acho que o processo de mudança, ele ainda me envolve. Aquela visão bem romântica, ela ainda tá dentro de mim, né? Sobre a questão da educação. Então, isso me move bastante ainda. A ideia de que talvez eu mude o mundo. Não o mundo inteiro, mas o mundo de uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, né? Através daquilo que eu faço. Então, eu acho que é isso que não me deixa parar. Não me deixa desistir. Volto de novo pra família,
minha primeira inspiração, minha família, que não teve as oportunidades que eu estou tendo. Minha família tem uma vida assim, muito difícil, de muita luta. Então, eles me inspiram para fazer a diferença na vida deles. E também em questão do estudo, da nossa capacitação. Quando eu falo, né, pra gente ser não só mais uma pessoa no mercado de trabalho, mas para fazer a diferença na vida do outro, na forma de ensinar, para inspirar, dar esperança para aquelas pessoas que estão na escola, para aquelas crianças, jovens, adultos que estão ali sem expectativa. Falar assim, nossa, esse professor me inspira, eu consigo aprender com ele, eu tenho gosto de vir aqui por causa dele. Não é nem questão de estrelismo, é de fazer Eu entendo o bem. total, porque eu já trabalhei, né? Não dei aula nessa escola que eu estava em outra função. Mas já trabalhei em uma escola social e foi a escola que, disparado, foi a que mais mexeu comigo, porque a gente via que conseguia, através da educação, finalmente transformar um pouco da realidade daqueles alunos. E aí você vê a esperança no olho de... eu vou sair daqui, sabe? Eu consigo um pouquinho mais. E ainda que seja um pouquinho mais, para eles é tanto, e aquilo enche o olho da gente, sabe? A gente consegue fazer um pouquinho de diferença nesse mundo. E ali eu mexeu acho comigo. que a inspiração, ela vem do que nos inspirou também, né? Eu digo que a educação, ela mudou totalmente minha vida. E a educação mudou a vida de muita gente da minha família também, né? Eu tenho um tio que é muito especial. Tu conhece, né? O Otávio. Um beijo pro Otávio também. Tu quase colocou fogo na casa dele. Meu tio descobrindo agora. Desculpa, tio, deu tudo Beijo, certo. tio! Ele não vai me Enfim. convidar mais pra ir lá. Nem a minha, eu acho, agora. Mas ele foi uma das pessoas que mais me inspirou nesse percurso, né? De entrar numa licenciatura e tudo mais. Porque ele transformou a vida dele e a vida de muitas pessoas, né? Através da educação. Então, meu tio já teve cursinho social, né? E até hoje, meu tio tem projetos sociais, né, que ajudam muitas pessoas a chegar na universidade. Então, eu acho que tá na veia da minha família, né, esse processo de transformar vidas através do nosso trabalho, né, transformar vidas através da educação. E eu falo isso porque a minha vida foi transformada, né? Então, eu nem sei quem eu seria se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse entrado numa universidade, se eu não tivesse tido esse contato, né? Não sei nem se eu conheceria vocês. É verdade. Então, acho que minha vida seria bem diferente. Não sei se seria uma vida que eu ia gostar tanto assim, né? Então... E por último, o que é que mais... Odeio uma palavra forte, mas o que mais irrita, desafia, tira do sério? Várias coisas. Eita, agora vem. Pai de aluna. Brincadeira. Putz, não sei. Posso ir? Eu sou bem calma. Pode, vai. A próxima dos paciência. Olha, a mão vem aqui cheia. Eu acho que eu uso o celular, né? Eu tô falando ali, eu tô explicando, e a pessoa não tá nem prestando atenção. Claro que às vezes, pô, tem que falar com a minha família que tá acontecendo alguma coisa. A gente sabe, né? Há situações, mas assim, não tá prestando atenção, tá conversando com o outro. Porque assim, não é só chegar na sala de aula e falar um conteúdo. Você se prepara, você planeja, você estuda. A gente estuda. É uma profissão que não tem como não estudar, né? Então isso me irrita muito. De eu chegar ali e a pessoa não valorizar, não fazer o esforço para aprender. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar. É a valorização do nosso trabalho. Quando as pessoas querem colocar o preço. Quanto é que você cobra para corrigir um texto? Aí eu cobro desse valor. Nossa, mas está muito caro. Quanto é a sua aula de reforço? Faz por esse valor. Entende? Assim, hoje eu digo que se alguém me manda uma mensagem no WhatsApp, responde essa questão, vê esse texto aqui para mim, eu vou fazer. Assim, não é que a gente seja movido por dinheiro, mas a gente precisa também. E às vezes as pessoas confundem a amizade com o preço que elas querem dar, ou fazer as coisas de graça. Não são assim que as coisas funcionam, né? A gente estuda, a gente se especializa, a gente não vai entregar qualquer trabalho. Então isso me irrita, assim, me deixa chateado. Mas, claro, você tem um parente assim, corrige esse textinho aqui pra mandar no grupo, tá bom, eu vou lá. Não tem problema. Essa é minha irmã, né, Kézia? Tu faz isso sempre. Mas eu só faço isso porque eu sei que um dia ela vai conseguir uma casa pra mim, que ela é corretora, uma casa bem baratinha. E não vai me cobrar escritura. Kézia, ó. Kézia ali, ó. Boa. Mas eu acho que eu faço das tuas palavras as minhas, né? Esse tipo de coisa irrita bastante, assim. Não tem mais nada mas que te tire do sério, assim. odiar... Te tire do sério, assim, tipo... Porque Injustiça. essa pessoa, assim, é uma injustiça.
que tu queres me ver brava, tu faz uma coisa injusta, assim, na minha frente, ou tu me mostra algo que é muito injusto, que eu não consigo resolver, eu fico louca. Sim, eu também. É isso. Porque Injustiça. ela é a paciência em pessoa. Em pessoa. E aí, quando a gente fez o estágio, eu estava num momento muito turbulento. E às vezes eu não conseguia dar conta de toda a demanda do estágio. E eu dizia, Tassi. Aí ela, não, você vai terminar. E eu dizia, não, eu não quero te prejudicar. Você vai terminar. Não, peraí. Eu vou fazer essa parte, depois você olha, depois a gente faz isso. Nananana, e ela fez o cronograma daquilo ali. E tudo foi saindo graças à paciência desta criatura. Porque, por mim, eu já estava num momento assim que, tá, deixa pra lá. A empatia, né? A empatia, Que às vezes né? falta muito no trabalho, no ambiente acadêmico. Nossa Senhora. Então, ela tem, assim, aliado a toda a paciência da Bianca, que vai nos assistir. Ei, diva! Que ela é internacional, é. Que ela está lá batendo, como é? Aquelas castanhas, né? Como é que é o nome daquilo ali? Castanhola. É, castanhola? E ela olhando assim, que castanhola também. Não passei por uma castanhola ainda. E eu acho que não postou mesmo. E não postou mesmo. Ela não postou isso ainda, né? Não postou isso ainda. Tava aqui mandando mensagem agora mesmo, dizendo, vocês estão aprontando, né? Beijo, Bianca. Eu espero que quando você voltar, a gente se reencontre aqui, todos nós, para conversar mais ainda sobre a nossa área, porque tem muito mais coisa para falar. Edição especial, Sala dos Professores. Sala dos Nossa, tô muito empolgada, né? Aí, menina, haja café, haja café. Tem que ser bastante. E aí, aliado a Bianca, que também teve toda a paciência do mundo. Foi na pandemia, né, que a gente fez o estágio, eu ainda peguei o Covid. Então, no primeiro dia que ela precisou dar aula, era pra... É que era um estágio de dupla, né? Não sei se todas as universidades fazem assim, mas a UFSC faz assim, na sua grande maioria. E aí, a gente primeiro assiste a aula, vai fazendo anotações, assiste a outra professora, a professora regente, né? Vai fazendo anotações, vai conhecendo os alunos, fazendo interação ali, e aí a gente prepara a nossa aula, e aí a gente vai dar aula, né? E aí, no primeiro dia de aula, a Tamara... Gente, Covid. Ela testou positivo. E assim, ela testou positivo faltando 1h30, 2 horas, né? Porque eu disse pra ela, amiga, eu acho interessante, de repente, você fazer um teste rápido, né? Afinal, é uma turma grande e tudo mais. Ela fez. E aí, deu positivo. E conta o milagre que a gente fez em 1h30. Em 1h30, aí a gente conversou com a Bianca conversou com a Tassi. Tassi, você dá conta de apresentar a sua parte, né? Vai apresentar não, né? Dar a sua parte da aula. E aí, na parte da Tâmara, a gente coloca áudio dela explicando, e aí você vai intermediando ali. Então, o que é que eu fiz? Eu expliquei toda a minha parte por áudio. Tentei gravar vídeo, não saiu, na verdade. Na verdade, você fez a contação de história, né? Histórias, então, assim, é que a gente tava o projeto da gente foi lindo, na verdade, né? A gente trabalhou as lendas, né? Que o Franklin Cascais As lendas da ilha. coletou, né? Que ele não foi autor, né? Os moradores foram os autores. E aí, a gente trabalhou dentro do gênero textual histórias em quadrinhos, né? E foi fantástico, assim. E a gente precisava contar o contexto, porque nem todas as histórias estavam bem contextualizadas. E a Tâmara, ela tem um dom muito grande pra contação de história, né? Então, ela faz voz, ela faz gestos, ela faz tudo, entendeu? A gente sabe que tem um talento muito grande, né, pra comunicação. E aí, ela gravou tudo isso, e aí a gente trabalhou com sensorial, que foi uma grande ideia da Tâmara também. Então, a gente trouxe vários objetos que lembravam momentos dessas histórias. Então, a Bianca me ajudou passando os objetos, os alunos iam tocando e sentindo, né? Conchas, a gente tinha também a rede de pescar, a gente tinha areia da praia, tinha um monte de coisa. Cheiro da água do mar, loucura, um monte assim. de coisa. Os efeitos de sentir. Exatamente. E a voz da Tâmara passando numa JB. Falando com a JBL pra todo mundo ouvir, porque a porta, né, tava aberta, fazia barulho. E os alunos prestando atenção, tá? Assim, a gente achou que talvez virasse um caos, mas não virou. Foi incrível, foi uma ótima estreia ao seu lado. Ao lado da sua voz. Ao lado da sua voz. E tudo só deu certo porque teve a paciência da Tássia, a paciência da Bianca. A Bianca
muito estratégica, né? Não, vamos solucionar, não, vamos ver o que a gente A pode fazer. Bianca- Pá, e faz isso e faz aquilo. E acabou dando tudo certo. Gente, muito obrigada. Vocês foram sensacionais. A gente tinha papo para mais 3 horas de conversa, né? O professor gosta de falar. Eu avisei pro Marcelo. Aí Marcelo disse, 1 hora vai ser suficiente ou é muito? Eu disse, olha, eu acho que vai ser pouco, porque o professor fala muito. Tem que ter parte 2, Tem 3, que dar 4, 4. 5 e mais. Eu espero que a gente se reencontre mais vezes aqui. É um prazer sempre conversar com vocês. Através da Tássia, eu conheci este maravilhoso, que é engraçadíssimo, tem uma inteligência, assim, admirável. E que a gente tenha muitos e muitos mais contatos daqui pra frente. Sim. Você eu não preciso nem falar, né? Maravilhosa. Que eu catei ela pra mim, agora eu carrego pra tudo que é lugar, né? Meu chaveirinho. A gente já tá aí quase 4 anos de amizade, né? Uhum. Bastante coisa. Com muita história pra contar, com muito choro da minha parte. Com Faz muito parte. surto. Pelo amor de Deus. Já, calma, amiga. Ela sempre nessa paz. Calma, Com essa amiga. voz, né? Tá caindo, o telhado tá caindo. Porque lá no Guaíba, porque não sei o que é, ela quer aquela paz gaúcha. Vou pedir pra vocês explicarem isso pra outras pessoas que acham que eu não sou. Não tenho essa paz. Né? Diz isso pra fulaninho, então. Fulaninho, eu não vou citar nomes aqui. Vocês querem falar mais alguma coisa? Coisas que vocês acham que deveriam ter falado, de sugestões de melhoria, de problemática, ou tá tudo certo? Acho que eu já falei bastante. Você quer falar mais alguma Um coisa? pouquinho só falante, né? Fala. Tá bom. Queria agradecer a oportunidade, o convite. Fiquei muito feliz de compartilhar um pouco da experiência, de aprender com vocês, de te conhecer. E parabenizar o podcast, porque é isso que a gente precisa. De diferença, de diferenciar no mercado, de ouvir outros professores, compartilhar nossas experiências. Eu acho que tá dando certo e tem que dar certo. Muito obrigado. Eu que Aproveitando então. Já que você falou, vou falar Já que também. você falou. Eu também queria te agradecer, né, Tami? Eu sei que a gente tem uma proximidade maior, a gente tá sempre em contato, mas é diferente de estar aqui, porque ao mesmo tempo que a gente tá falando de algo que a gente gosta muito, a gente tá te prestigiando também. Uhum. E eu tô muito feliz por essa tua nossa nova fase, né? E eu te desejo muito sucesso e pode contar comigo em tudo que precisar sempre. Obrigada, Sucesso! gente. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Tchau. Beijo. Beijo, tchau.